Bom, então, como você pode perceber, todo Pokémon aqui dentro desse array tem apenas dois dados, que é o nome dele, tá? E a URL dele. Fazendo uma requisição para essa URL dele, tu consegue ver informações apenas sobre aquele cara, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um v-for nesse array de Pokémons aqui, beleza? Então, eu vou criar um div v-for que vai receber aí um Poké e um índice no array de Pokémons. E aqui que a gente vai usar para diferenciar um do outro vai ser aqui, pode ser o index, eu acho, viu? Eu vou colocar a própria variável index mesmo aqui. Você pode fazer isso. E aí, só pra gente testar mesmo, eu vou colocar um H1 Poké. E tá aí, ó. Criou um monte de H1 para cada Pokémon cadastrado ali, né? Só pra gente testar mais ainda, eu vou colocar junto desse H1 aqui uma interpolação, que é o index mais 1. Pra gente saber qual é o ID desse Pokémon. Legal. Como você pode perceber aqui, né? Ok, então a gente está fazendo aqui um v-for com todos os Pokémons. Mas agora eu quero exibir o nome deles. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aquela variável Poké ali, ó. E vou puxar o nome deles. Se você parar para olhar aqui na estrutura da Poké API, a gente consegue puxar o nome deles através do name aqui. Então eu irei fazer isso. Name. Ok. E aí, ó, tô puxando o nome dos Pokémons agora. Mas agora eu quero que a primeira letra do nome deles seja maiúscula. Como é que eu posso fazer isso? Bom, nós podemos fazer isso através de um filtro, né? Então vamos criar um filtro, mas não agora. Por quê? Porque eu não quero que os Pokémons fiquem tudo num componente só, né? Não é legal. O que eu vou fazer? Eu vou criar um componente chamado Pokémon. Então eu vou vir aqui na pasta de componentes e vou criar um componente chamado Pokémon.view. E aí a gente pode setar aqui a estrutura básica de um componente, beleza? Esse componente, por padrão, ele vai receber algumas props, beleza? Na real, duas props, eu acho. Que é o nome do cara, né? Name. Que vai ser string. E a URL para fazer outras requisições, que vai ser string também. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse H... Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Eu vou excluir isso aqui por hora. E eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um H1 com o name do Pokémon. E embaixo eu vou colocar um small, né? Com a URL. E aqui, ó, por que isso aqui está acontecendo? Porque, lembre-se, eu só posso ter um único componente, um único elemento HTML raiz em um componente. Então eu vou criar uma div, e dentro dessa div aí sim que eu vou colocar esse HTML. Beleza? Show de bola. Bom, então agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Name, URL. Agora, eu vou criar mais uma prop, que eu acho que é interessante ter. Que é a prop num. Que vai receber qual é o número, né, daquele Pokémon na Pokédex. E essa num aqui vai ser do tipo number. E nós vamos simplesmente exibir ela aqui junto do name. Beleza? Agora sim. Agora eu posso vir aqui no app.view, importar esse componente, Pokémon. Então, import Pokémon from .components Pokémon. E aí agora a gente pode registrar esse componente nos componentes que nós iremos utilizar aqui dentro do app.view.
Então, para fazer isso, vamos vir aqui e adicionar o objeto Components. E dentro desse objeto, vamos adicionar o Pokémon. Agora a gente vai ter que utilizar ele aqui, ó. Pokémon. E vamos ter que passar as props, tá? As props eu vou passar através de um data binding. Então eu vou fazer assim. A primeira prop é a name, né? Vai receber o poke.name. A segunda prop é o URL, que vai receber o poke.url. E a terceira prop é num, que vai receber o índice ali, né? Índice mais 1. Sim, você pode fazer isso, tá? Somar. E aí, ó, show de bola. Aqui os pokémons, a listagem de pokémons, como você pode ver, né? Bom, e o que é que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui no componente Pokémon.view e vamos criar um filtro para fazer aquele negócio que eu te disse, né? Que é basicamente deixar a letra maiúscula do nome deles aqui, utilizando um filtro. Então, vou vir aqui no componente Pokémon.view e eu vou criar aqui um objeto de filtros, onde eu vou definir o meu filtro, que eu vou chamar de upper, tá? Vai receber uma função. Um filtro ele tem que receber um valor e retornar outro. Então ele vai receber um valor e basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar esse valor, tá? Eu vou botar numa variável chamada newName. E esse valor eu vou fazer assim, ó. Valor, como eu sei que o valor é uma string, eu vou pegar a primeira letra da string dessa maneira aqui, tá? Então, se você não sabe no JavaScript, tu consegue pegar as letras da string como sendo um array, tá? Então eu tô pegando a primeira letra da string dessa maneira, ponto to uppercase. Na verdade é com C maiúsculo aqui, to uppercase. E eu vou simplesmente retornar o novo nome já com a letra maiúscula. E aí eu posso usar esse filtro aqui, ó. Na hora que eu tô exibindo o nome do Pokémon, eu posso colocar o filtro, né? Upper. Opa, aconteceu um erro na minha lógica aqui. Para resolver isso, bom, você poderia fazer da seguinte maneira: concatenar a primeira letra com o resto do array. Só que isso não vai dar muito certo. Por quê? Porque ele vai repetir a letra. E para resolver isso, nós temos que fazer o quê? Dar um slice. O slice é um método de arrays e de strings que servem para você remover um item que está em um certo index. No caso, eu quero pegar toda a string, né, e remover apenas o primeiro caractere. Então aqui eu coloco 1. Beleza? Agora sim. Então o que foi que eu fiz? Eu recebi um texto, separei ele em duas partes. A primeira letra coloquei em uppercase, né? E a segunda parte eu cortei a primeira letra antiga e colei as duas juntos. Beleza? E tá aqui, ó. Como você pode ver, o nome dos pokémons em letra maiúscula. Bom, na próxima aula a gente vai descobrir o que fazer com essa URL aqui.